Salve, salve galera do canal do Medeiros, mais um vídeo aqui no canal do Medeiros. Para você que quer ficar bem informado sobre o Botafogo de Futebol e Regatas, você chegou no lugar certo. Meu nome é Matheus Medeiros, jornalista e setorista do Botafogo, e estou aqui no canal do Medeiros todos os dias com informações preciosas do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, o gigante glorioso, beleza? Se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações e deixem um like nesse vídeo aqui, é muito importante, você contribui para o crescimento do canal do Medeiros, beleza? Estamos combinados? E é isso, galera. Gostei do último vídeo, vocês comentando bastante, botando as posições lá que vocês acham que estão carentes, e eu tô lá curtindo tudo, comentando também junto com vocês. E é isso, cara, a interação aqui é o mais importante. Porém, eu tenho mais dois assuntos para falar aqui com vocês hoje, né? Nesse dia que antecede o clássico de amanhã entre Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos. Já temos 8 mil ingressos vendidos para a partida de amanhã. Então, galera, você que está no Rio de Janeiro, está na dúvida ainda, vamos amanhã ao estádio Newton Santos, tá? O John Textor estará amanhã no estádio. É importante que você vá apoiar o Botafogo. Não vamos deixar a torcida do Flamengo ficar em maior número lá no estádio Newton Santos amanhã. É importante que a gente faça valer a pena estarmos presentes, cantando do início ao fim. Amanhã é dia de clássico, é dia de cantar do primeiro ao último minuto, impressionar o nosso novo sócio majoritário, John Textor, que também estará nos camarotes lá do estádio Newton Santos. Então é isso, amanhã é dia de estádio Newton Santos e nada mais importa, tá? É isso, brincadeiras à parte, brincadeira não, estou falando sério. Essa parte da frase aqui, que e nada mais importa, que foi uma brincadeira que eu sempre faço quando o Botafogo vai jogar um clássico, tá? Vamos falar sobre o assunto que eu queria informar aqui, né? Saiu uma notícia muito importante lá no Globoesporte.com, em que eu já estou dando os créditos aqui, que é o interesse, né, do Botafogo no lateral direito Gilberto, do Benfica. Ele mesmo, que foi o lateral direito cria da base do Botafogo, né? Jogou aqui no Botafogo, foi seu primeiro clube, né? Depois o Gilberto começou a ter um destaque no Fluminense, e aí no Fluminense ele foi vendido para o Benfica, cara. Jorge Jesus pediu a contratação dele, levou ele para o Benfica, e agora o Botafogo está querendo trazer o Gilberto. Já foi analisado pelo departamento de scouts do Botafogo, já foi aprovado. Por quê? Porque o Textor, qual é a linha de pensamento do Textor para trazer reforços para o Botafogo? Brasileiros que estão na Europa e que queiram voltar ao Brasil, mas brasileiros que estão jogando bem, não é brasileiro que esteja em queda na carreira, e estrangeiros que queiram aceitar o desafio de jogar aqui no Brasil no Botafogo. Tá? Então, esses nomes que a gente está vendo são somente isso. Gabriel Pires, Cavani, Zahavi e o Gilberto. O Gilberto é um brasileiro que está no Benfica, estava sendo titular do Benfica com Jorge Jesus o tempo inteiro. Parece que ele perdeu a posição agora, né? Tá disputando a posição aí depois de uma amidalite que ele teve, ficou fora um tempo, agora está retornando agora a sua forma física. Mas de fato que o Gilberto nessa última temporada jogou muitas vezes como titular do Benfica, e o Botafogo está acenando com a possibilidade de fazer uma proposta de 20 milhões de reais para o lateral direito Gilberto. E aí você pode falar assim, pô Medeiros, 20 milhões de reais no Gilberto é muita coisa. Porém, se a gente tem que pensar que o John Textor não trabalha com a moeda do real, né? O John Textor é americano, então no mínimo a gente tem que pensar que ele está fazendo isso tudo em dólar. Então assim, se ele for pagar, por exemplo, em dólar, que é a moeda dos Estados Unidos, que é onde ele nasceu, onde ele tem um dos seus empreendimentos, né? Se o dinheiro dele estiver em dólar, obviamente que a gente não tem que falar 20 milhões. A gente tem que falar aí mais ou menos, tem que pensar aí entre 3,5 a 4 milhões de dólares, que seria o valor que ele ia pagar no Gilberto. Então, esse valor não é muito grande, não é muito alto para o John Textor, né? Então, assim, a gente tem que pensar dessa forma, não é ficar achando que o valor é irreal, é porque a nossa moeda está realmente desvalorizada. Então, assim, o Gilberto é um lateral direito, chegaria para ser titular do Botafogo. Botafogo que tem o Rafael, mas está machucado, e hoje o titular é o Daniel Borges. O Botafogo vai ter que contratar para essa posição, porque hoje o reserva do Daniel Borges é o lateral Vitor Marinho, que é da base do Botafogo. Então, assim, o Botafogo precisa trazer um lateral direito, e ao que tudo indica, o escolhido é o Gilberto aí, do Benfica, beleza? Então, essa é a notícia que eu queria trazer para vocês aqui também, confirmando a notícia também do GE. Globo, essa apuração aí lá do Davi Barros, da Renata de Medeiros também. Beleza? Então é isso. Eu queria só tocar no outro assunto, cara. Tá tendo uma discussão rolando aí lá no Twitter, né? Parece que o
o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, chamou aí, não, na verdade ele diz que não chamou o John Textor de arrogante, mas ele disse que falar que tem mais dinheiro do que o Barcelona soa como arrogância e que o projeto não deveria ser o Cavani, deveria ser a reconstrução por inteiro do Botafogo. E aí o John Textor respondeu o PVC, né, falando que a arrogância, que ele estava errado, que ele nunca foi arrogante, que o fracasso é a lição dele e que ele é um cara muito humilde, que a humildade é a sua lente mais clara, disse o John Textor. Então assim, cara, ficou tenso a situação mais uma vez entre a imprensa e o John Textor. Fato é que a gente está percebendo, por conta desse momento que vive o Botafogo, como que a imprensa, como que uma parte do jornalismo, que a gente chama de imprensa tradicional, né, mídia tradicional, joga contra o Botafogo. Como a imprensa, principalmente a imprensa paulista, é uma imprensa clubista, uma imprensa bairrista, que a gente chama, que não consegue tirar o time do coração e opinar com imparcialidade. Se você fala somente sobre o teu time, eu sou botafoguense, cara, mas se eu estiver trabalhando lá na Rádio Opinião Play, onde eu faço as narrações dos jogos, cara, eu vou ser o mais imparcial possível. Eu vou narrar pro Botafogo, vou narrar pro Fluminense, pro Flamengo, pro Vasco. Eu vou estar sendo profissional, vou fazer meu trabalho da forma mais imparcial possível. Mas parece que é difícil para uma parte da imprensa fazer isso, cara. Parece que eles botam aí o sentimento deles acima de qualquer coisa e não ligam para estudar sobre o assunto, não ligam para entender o contexto e despejam besteiras, despejam falácias sobre o Botafogo e o momento que ele vive. E aí a gente viu nessa questão do Luiz Castro agora, né, essa disputa do Corinthians, com muitos jornalistas arrotando besteiras, falando muitas besteiras, falando muitas coisas bobas, falando, enfim, nenhum com uma opinião séria, nenhum com uma opinião realmente estudada, todo mundo com opinião clubista, todo mundo trazendo para o seu lado torcedor e falando um monte de besteira. Essa que a gente ouviu de grande parte da imprensa paulista, no caso do Luiz Castro, com a disputa que a gente fez com o Corinthians. Então por isso que eu acho que o chapéu foi muito bem feito mesmo, para eles calarem um pouco a boca e ver que as coisas estão mudando. Não é só os times paulistas que têm dinheiro, não. Os times cariocas também merecem estarem estruturados, planejados, com um projeto bem estruturado financeiramente, enfim. Há espaço para todo mundo e a gente vai lutar sempre contra esse clubismo que existe aí, principalmente na mídia tradicional paulista. E hoje o John Textor foi muito educado, cara. Respondeu o PVC, falou que convida ele para bater um papo, né? Mas que jamais poderia ter chamado ele de arrogante nessa situação e que, vou repetir as palavras dele, o John Textor disse que a humildade é a lente mais clara dele. Então o PVC até respondeu depois, mas claramente constrangido, né, com a situação que aconteceu, né? Por quê? Porque a pessoa vai para frente das câmeras e fala as coisas sem pensar, fala as coisas deixando aí o coração falar mais alto do que a razão. E agora o que acontece é isso, né? O Botafogo tem um cara que se posiciona, John Textor se posiciona, ele fala. Se tiver que falar, abrir a boca para discordar, para concordar, para debater, o John Textor fala. E eles vão ter que aturar esse estilo do John Textor, que não tem papas na língua e vai responder se for necessário. Então assim, estaremos aqui sempre para defender o Botafogo contra uma parte da imprensa que adora depreciar o nosso clube. Estaremos aqui para sempre apoiar e levantar a moral do nosso Botafogo, que precisa lutar contra essa Fla-Press que existe. A gente botou o nome de Fla-Press porque aqui no Rio a gente tem claramente uma tendência dos jornalistas a falarem somente bem do Flamengo. Mas nesse caso, essa Fla-Press aí que a gente apelidou, existe também em São Paulo, né? Com toda essa mídia bairrista e clubista lá do estado de São Paulo, que acham só que Corinthians e Palmeiras precisam mandar no futebol nacional e não é assim que funciona. Vão ter que aturar o Botafogo, vão ter que aturar o John Textor e esse é só o começo. Aguarde que vem mais coisas por aí. Até a próxima, é isso. Deixe seus comentários aqui no canal do Medeiros.